primeiro projeto que eu fiz foi o Congresso. Não é? Parece um bocado simples, com 3 traços você vê a arquitetura. Quando a estrutura ficou pronta, como eu disse, a arquitetura estava lá, mas deu trabalho. Eu me lembro que um dia o engenheiro Cardoso telefonou para mim, animadíssimo. Ele me disse: Oscar, descobri a tangente que vai permitir que essa cúpula apareça como que apenas tocando o chão. Então, apesar da pressa, a gente discutia a espessura da laje. Por exemplo, essa laje aqui, que tem 40 centímetros de espessura, ela, num corte, ela é assim. Aqui tem 40 centímetros, aqui tem 2 metros. De modo que a arquitetura de Brasília foi feita procurando essa leveza. O Congresso Nacional, com uma área de mais de 40 mil metros quadrados. O conjunto terá 200 metros de comprimento e 80 de largura. Mais de 1.000 operários trabalham diuturnamente na construção do Congresso. A lama, essa idade era lama só, ou então era o calor, a poeira daquele fim de mundo. Era o faroeste, né? Nós estávamos brigando lá para fazer a nova capital. A gente tinha ideia que uma cidade, uma sociedade diferente estava surgindo. Todos iguais, operários, engenheiros, arquitetos. Não, Brasília foi uma esperança, assim, né? Um ponto de partida, assim, do progresso no Brasil. Como Juscelino pensava, né? Para mim, ele era mesmo como um príncipe da Renascença, querendo fazer coisas importantes, suntuosas, né? Não querendo nada medíocre. Eu fiz o Palácio do Alvorada, eu fiz as colunas assim. Eu queria que uma pessoa pudesse ficar aqui e outra pudesse ficar aqui embaixo, dialogando. Eu queria evitar o peitoril. Eu fiz as colunas então assim, se multiplicando. Essas colunas criaram muito espanto. Eu me lembro que o André Malraux esteve aqui e num gesto assim de boa vizinhança disse: eram as suas colunas mais bonitas depois das colunas gregas. Brasília para mim foi uma coisa emocional, um Planalto todo arrasado, praticamente com edifícios, parecia ser uma coisa quase surreal. Você entrava num matagal, quer dizer, só de terra e com edifícios maravilhosos, feitos com uma arquitetura como jamais se viria no resto do mundo. Era um dos poucos momentos que eu sentia que a gente não era colonizado. A gente estava tendo uma arquitetura puramente brasileira. E não tinha nenhuma relação nem com americanos, nem com europeus, com absolutamente nada. Éramos nós brasileiros que estavam fazendo a nossa cidade e a nossa capital. Modo que eu comecei com a catedral. Então eu não queria uma catedral qualquer, antiga, baseada na escura, lembrando pecado. Eu queria uma coisa diferente. Eu fiz a catedral. Depois eu fiz o caminho da catedral em sombra, de modo que a pessoa, quando chegasse na nave, ela tivesse o efeito, o contraste da luz. E que a vista se estendesse pelo espaço. Era uma ideia assim que o crente, a pessoa que acredita em Deus, sentisse aqui que estava mais em ligação com o infinito.
Brasília, 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 Brasília. E quando ficar pronta a estrutura, eu quero que ela já seja bonita. Eu quero que já no concreto, pronta a estrutura, ela é simples, ela é correta, ela é bonita. A obra feita. E com essa preocupação do espetáculo arquitetural, eu fiz todas as obras de Brasília. Brasília, 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 Brasília. Como uma flor naquela terra agreste e solitária, uma cidade erguida em plena solidão do descampado, como uma mensagem permanente de graça e poesia. Uma cidade que ao sol vestisse um vestido de noivado, em que a arquitetura se destacasse branca, como que flutuando na imensa escuridão do Planalto, numa atmosfera de digna monumentalidade. O Lúcio Costa dizia que a paisagem de Brasília era a minha arquitetura. Porque Brasília é paisagem plana, né? Não se vê nada, não tem um morro, não tem uma colina, né? Então quem anda vê é a arquitetura. Imagino que aquela visão realmente do Brasil tropical e meio anedótico, meio exótico, não é? De repente, um Brasil falando uma linguagem moderna, tão moderna quanto a linguagem da melhor arquitetura do mundo contemporâneo, né?